Muito boa noite, minha. Eu chamo ela de professora, mas eu não consegui ter aula com ela na graduação. Eu não consegui. E olha que eu fiz alguns remeleixos para tentar ter aula com ela, não consegui. Porém, contudo, entretanto, ganhei. Não tive uma professora, mas ganhei uma amiga. Não é professora, doutora, Lenice Kellner, que eu sempre falei Keller, é Kellner. É Kellner. Ô, meu querido Marco Antônio, tudo bem? Tudo jóia, tudo jóia. É uma alegria receber esse convite de você aqui para estar em Resenha de Preto, né? Então, é uma alegria. Vai ser. Podemos pensar numa aula, então, né, Marco? Talvez, né? Já que eu sou professora, gosto de dar aula, né? Podemos pensar numa aula. Pois é. O resenha, ele vai para além da aula, mas quando tem gente com gabarito, aí a régua sobe, entende? Aí a régua sobe, coloca esse que vos fala numa condição apenas de ouvinte. Mas antes de qualquer coisa, eu sempre pergunto para os meus convidados resenheiros, quem é o CPF Lenice? CPF Lenice? É mulher, é mãe, fala porta, fala carne, né? Porque veio lá de Rio Negrinho, né? Divisa com o Paraná, né? O pessoal me pergunta se eu sou gaúcho, não sou gaúcha, me pergunta se sou caipira, se sou caipira. Aí pergunta se eu saí do mato, sim, eu saí do mato, mas o mato não saiu de mim, né? Porque Rio Negrinho é uma cidade muito arborizada, é muito pinheiro lá, né? É a terra do pinhão, né? Então, é uma cidade muito fria, né? Mas assim, o calor humano que existe lá, Marco, é maravilhoso, né? Então, Lenice, é isso, um pouco de tudo, um pouco meu umbigo em Rio Negrinho, meus pés em Blumenau, né? E meu pai sempre dizia, né, que o nosso coração vai onde os pés se encontram, né? Então, é bem isso aí, onde estão os teus pés hoje, né? E eu sempre fico Uhum, pensando nisso que meu pai falava, né? Assim, meus pés hoje estão dentro da universidade, né, Marco? Então, dentro da uhum. universidade, alguns momentos meus pés estão dentro da FURB, né? Então, onde estão meus pés, né? Onde estão meus pés? Estão dentro da FURB, estão dentro da universidade, estão dentro, né, onde é selvi, onde sou convidada, estou dentro de igreja, dentro de, sei lá, de vários ambientes, né? Porque né, eu não me oponho, não tenho preconceito, né, de estar em lugar nenhum, né? Então, Uhum. né, Bonita essa frase. Meus pés estão onde o coração está. isso meu pai falava assim, olha, ele sempre dizia assim, ó, sempre coloque teus pés onde você quiser que teu coração esteja. E se sinta bem com o teu coração, se sinta tranquilo com o teu coração. Onde teu coração não está tranquilo, recue, não coloque os pés. É mais ou menos isso, né? E é isso que eu levo para mim, sabe, Marcos? Onde eu estou colocando meus pés, meu coração está junto. Então, se eu estou bem, estou me sentindo bem, estou parada, estou incluída, eu me sinto bem. Né? Agora, Oh, aquele lugar que a coisa. gente se sente excluído, não se sente bem, né? E assim, não é por culpa dos outros, talvez por culpa nossa mesmo, né, Marco? Talvez a gente não se encaixe naquele movimento, naquele local, a gente não é bem-vindo, né? Então, né, tem vários motivos, né? Não adianta só pensar no outro, é o que a gente faz também, né? Então a gente faz muita coisa errada também, né, Marco? Né? Mas aí é o seguinte: o errado também é se os outros também vão pensar que é errado, deixa que os outros pensem que está errado. O que é errado, né, Marco? O que é errado, né? Pois é, pois é. E aí, a chamada que eu fiz do programa pessoal era para a gente discutir principalmente a questão do sistema carcerário. Mas aí, como toda boa resenha, e eu não tenho uma pauta para seguir, eu falei na introdução a questão dos direitos humanos. A professora Lenice, a minha amiga Lenice, ela é a presidente da Comissão de Direitos Humanos aqui da OAB de Blumenau, da qual eu também faço parte. E aí me veio essa estalada na cabeça, né? E eu já mando para ti o seguinte: quando a gente ouve, né, direitos humanos para vocês é só defender vagabundo, né? É o que a gente mais ouve, é o mantra do ignorante. E aí o ignorante tem dois tipos de ignorantes, né? Eu prefiro ainda pensar que é o ignorante do não saber, daquele cara que recebe muita informação errada e faz uma espécie de análise superficial. Aí eu jogo para ti. Como é que a gente responde esse cara que diz que direitos humanos é para vagabundos?
Eu penso que é assim, né, Marco? A gente, na verdade, a gente responde, né, pelo que pelo conhecimento, onde nós buscamos conhecimento, né? E eu sempre penso assim, né? Onde que é a fonte que eu estou bebendo essa água? Né? Então é isso, né? Então, dependendo da fonte de onde eu estou recebendo meu conhecimento, que eu vou conseguir ter uma resposta, né? Uma resposta, ou várias respostas, né? Então, por isso que eu cuido muito com o que eu leio, sabe, Marco? Eu cuido muito, sabe? Porque assim, ó, dependendo do que eu leio, pode me influenciar muito, tanto para coisas boas quanto para coisas ruins, né? Também é difícil também falar o que é ruim, o que é bom, né? Mas assim, ó, pode ser ruim para mim, pode ser bom para ti, né? Enfim, né? Uhum. Mas é saber onde está bebendo a fonte, né? Então, por que as pessoas às vezes não conhecem direitos humanos, né? Porque não leem ou não tomam conhecimento do que são direitos humanos, né? E a gente pensar assim, né, Marco, assim, ó, quem que é humano? Eu sou humana, né? Você também é humano, né? Então, os mesmos direitos para mim são para ti também, né, Marco? Independente da cor de pele, independente da nacionalidade, independente se eu sou de Rio Negrinho, você é de Blumenau, ou você é paulista, de onde você seja, né? Então, a questão dos direitos humanos são para todos, né? Para crianças, para idosos, para jovens, para mulheres, né? E nesse mês da mulher, né? Nesse mês de maio, então, de março, né? É uma preocupação muito grande, né? É a questão né, do direito humano da mulher, né? O direito humano da não violência, né? O direito humano do respeito, né? Mas não só para a mulher, né, Marco? O direito humano para o homem também, né? Então, Uhum. o direito humano é para todos os humanos, não tem exceção, não tem como colocar uma categoria somente pertencente a ser beneficiário do direito humano. Não, o direito é para todos, né? A Constituição não faz essa distinção, né? A Constituição trabalha com o princípio da igualdade, né? Da igualdade de todos, né? Sem distinção, né? Sem preconceitos, né? Então é isso, né, Marco? É da onde nós estamos bebendo nossa fonte, né? Qual que é o nosso conhecimento? Onde estou lendo, né? Quem que eu estou lendo de fonte de direitos humanos, né? Estou lendo, por exemplo, agora estava um livro que eu comprei agora, é do Zaffaroni, Direito Penal Humano e Poder no Século XXI. Né? Então, assim, ó, Zaffaroni, ele explica o que é direito humano, né? Falando de poder no século XXI. Então, ele vai falar do direito humano, né? Então, assim, é isso que a gente tem que colocar, né? Assim, ó, e ele trabalha assim, ele fala de tudo nesse livro, sabe? Por exemplo, dos inimigos perigosos do liberalismo penal. Quem são os inimigos hoje perigosos, né, Marco? Quem são? Uhum. São os Uhum. pobres, que são a grande maioria que estão nas cadeias. Esse é o inimigo, provavelmente, hoje do sistema penal, né? São os negros, que estão a maioria que estão no sistema penal? Talvez são os negros, também são os inimigos, né? Então, Uhum. Que tipo de combate à violência é essa que encarcera apenas uma faixa social da sociedade? Né? seletividade, né? É uma boa reflexão que se traz com relação a isso. E aí o seguinte, já dando boa noite aqui pro Volney, saudade de ti, Volney, voltou das Europa? Oh, tava chique o homem, rapaz. Tava lá nas Europa fazendo um tour com a família. Fiquei com a aguinha na boca, um negócio chique. Bom te ver de novo, querido. Alex sempre tá sempre junto. Aí, Brício Luz, ele coloca aqui, salve Comissão de Direitos Humanos. Que comissão de direitos humanos é essa que se pede para participar e não recebe nenhuma resposta? Abraço. Ô, Brício, bom, nós não recebemos, mas para todos os efeitos, a comissão é aberta, a gente tem um formulário. Se você quiser mandar uma mensagem inbox aqui para mim, ou para o Informe Blumenau, ou para a própria professora Lenice, a gente Sim. encaminha o link para que você possa participar. Está A aberto, portas abertas para discussão. tivemos reunião ontem à noite, né, Marco? Então a comissão é Foi? aberta para quem, né? Até nós começamos a juntar pessoas de outras comissões também no final da nossa reunião, né? Então, assim, a comissão é aberta, não tem, né, distinção, não tem, né? É porta aberta mesmo, né? Então, se o E Brício. só, e só para adiantar, já passando aqui a voz da presidente aqui, ô Brício, já se agende sua participação, porque toda terceira quarta-feira, professora? Não, Na primeira. primeira Toda quarta-feira. primeira quarta-feira do mês, nós faremos a nossa reunião da Comissão de Direitos Humanos lá na sede da OAB, lá na Rua dos Estudantes. É Rua dos Estudantes? Não, Rua dos Advogados. Dos advogados. Isso, então está convidado. Sim. Jean, boa noite, Jean. Seja bem-vindo novamente. E aí o seguinte, quando a gente discute, a gente estava falando aqui agora que essa relação
desse inimigo, bota em aspas, né, de que o sistema penal elege um inimigo, né, propriamente dito. E aí você olha para o sistema penitenciário e vê isso em números, caracterizado em números. Tu tem um trabalho maravilhoso, que é lançou um livro, inclusive, a inconstitucionalidade das penas cruéis e infantes, da voz da criminologia crítica à voz dos encarcerados. E aí eu trago um questionamento que eu queria que tu me falasse mais. Nós, negros, nós pretos, em Santa Catarina, somos minoria. Nós estamos aí em torno de 13% da população catarinense é a população negra e preta aqui de Santa Catarina. Porém, contudo, entretanto, dentro do sistema penitenciário, nós passamos dos 35%, né? Como é que se deu como é que você chegou a essa primeiro, por que tu foi para essa linha de pesquisa, né? E aí, quais são os números que a gente apresenta para a galera? Olha só, Marco, quando eu fazia o curso de Direito, já comecei em 1990 aqui em Blumenau, eu já sempre gostei do direito penal, né? E fazia projeto de pesquisa para poder pagar minha faculdade, né? Fazia projeto dentro da FURB, né? Na época, fui orientada pelo falecido professor Carvalho, né? Faleceu naquele acidente de helicóptero, né? E depois fiz uma pesquisa também com a doutora Quitéria, que era professora na FURB, né? E aí sempre pesquisei na área criminal, sempre gostei do crime, né? Sempre gostei do crime. E me inquietava, sabe, essas discussões, sabe, Marco, da questão da criminalidade, da violência, né? E quando terminei a faculdade, ali em 94, já logo em seguida, a doutora Quitéria, ela foi transferida, ela saiu da FURB para fazer um mestrado em Florianópolis, né? A doutora Quitéria hoje é juíza, né? Ela foi a Florianópolis e ela tinha iniciado um projeto um projeto de extensão dentro da FURB com o presídio, de assistência jurídica para os encarcerados que não podiam pagar advogado, Marco. E em Santa Catarina, o último estado do Brasil a ter defensoria pública, né? E sempre, claro, naquela época, em 94, ali, a população carcerária do presídio era de 300 internos, mais ou menos. A gente conhecia todos eles pelos nomes, né? A gente tinha, assim, era uma população carcerária pequena, né? Pequena naquela época. E aí ela iniciou, eu estou indo a Florianópolis, né, fazer o meu mestrado, eu preciso que alguém dê continuidade no projeto de extensão, de assistência jurídica para os detentos que não podem pagar advogado. E ela me entregou o filho, né? E eu estou cuidando desse filho até hoje, né? Esse filho, então, desde 94 até hoje, está com quase 30 anos. E é um projeto de extensão que eu tenho dentro da FURB, né? E eu sempre trabalhei com assistência jurídica, né? Passaram vários bolsistas, né? Hoje são professores da FURB, o professor Marcos Aurélio Deschamps foi meu bolsista no projeto de extensão, né? Várias pessoas, não quero também nominar todos para não esquecer de ninguém. Né? Então, onde que eu coloquei meus pés? Há 30 anos atrás, eu estou cumprindo pena, estou dentro do presídio, né? E desde aquela época, com várias trocas de diretores, né? E vários momentos, né? Pegamos uma época muito boa com o Ângelo Poltronieri, que fez toda a construção do muro do presídio, né? E instalou, colocou quase 98% dos presos trabalhavam naquela época, Marco, sabe? Você entrava no presídio, era um grande lugar de trabalho, sabe? Dificilmente alguém estava encarcerado e não estava trabalhando, né? Ele fez também convênios também com estudo também para os detentos, né? E aí, Marco, né, sempre gostei dessa parte, né, do trabalho de extensão, né, porque eu acho que a universidade não tem muros, a universidade tem que ir, né, além. E de lá, Marco, né, fiz o meu mestrado na Univale, mas aí quando comecei a fazer o doutorado na Unicinos, em São Leopoldo, eu pensava, eu tenho que escrever sobre a prisão, porque é o que eu vejo todo dia, né? Isso eu sempre falo para meus alunos, né? Você quer escrever um TCC, Marco, quer escrever uma dissertação de mestrado, como você vai escrever, você tem que escrever sobre aquilo que te inquieta, aquilo que você sente na pele todo dia, né? Então eu sentia na pele todo dia aquela dor do cárcere, de ver pessoas que estavam lá dentro que eu achava que não precisariam estar lá dentro. Eles poderiam cumprir uma pena alternativa, por exemplo, né? Que não eram sujeitos violentos, né? Mas eu via também assim, que era um lugar de dor também, né? E aí, na proposta do doutoramento, eu sugeri uma pesquisa etnográfica. Porque como eu estava sempre dentro do presídio, né, como professora, né, como advogada, mas me faltava a pesquisa daí, né, a pesquisa.
E aí eu fiz a proposta, né, passei pelo comitê de ética, porque como eu entrevistei, né, encarcerados, né, passei pelo comitê de ética, pedi autorização para cada encarcerado que eu fui conversando, e na época o diretor me autorizou, então, entrar e ficar lá direto, né? E aí eu fiz muitas fotos lá dentro, muitas entrevistas, isso está no meu livro, né? Eu fui entrevistando os encarcerados que queriam conversar sobre o sistema prisional, né? Que muitos não querem falar sobre o sistema prisional. E aí que foi surgindo o livro, né, Marco? Então, na verdade, surgiu a tese doutorado, né? E aí, mas depois da tese doutorado, uma parte virou livro, né? E aí, Marco, então, assim, aí foi trazer, sabe, com fotos daí, né? Fotos que eu fiz, fotos que agentes prisionais estavam lá dentro, já também tinham, me cederam também, me autorizaram a publicar, né? E aí surgiu o livro, né? E esse livro, Marco, foi assim, tentar confrontar assim, os dados nacionais de encarceramento, por exemplo, né? Como é que se encarcera no Brasil? Né? O Brasil tem uma superpopulação carcerária, né? Cárceres lotados. Blumenau era igual? Também era igual. Né? A população carcerária, o presídio abriga 400 vagas, estamos com 1.000. Então está, né, com mais do que o dobro, né? Blumenau, terra de gente branca, né? Tá encarcerando quem? Aí comecei a fazer a pesquisa também por busca de pessoas encarceradas. Todos os detentos foram olhados, né? Eram brancos, eram pardos, eram negros. E aí que chamou atenção os dados de Blumenau, por exemplo, e de Santa Catarina, né? Porque ele era igual do Brasil. Blumenau, Santa Catarina, sendo terra de gente branca, de mais gente branca, né, do que negros, por exemplo, encarcerava mais negros e pardos, Marco. Mais, sabe? Então, assim, a pesquisa comprovou, né, o Blumenau e Blumenau, Santa Catarina, comprovou que o resto do Brasil também, o que acontece, né, essa situação em todo o resto do Brasil, né? Então, isso tudo comprovou, daí eu me amparei na criminologia crítica para comprovar a tese, Marco. Porque assim, o direito penal eu não conseguia me amparar nesse marco teórico, porque o sistema penal ele é punitivo. O direito penal, né, eu briguei com o direito penal, eu me divorciei com o direito penal, né? O direito penal ele só quer punir, né? Ele só quer punir. O negócio dele é punição, é violência, sabe? É pena, matar é tanto, estuprar é tanto. É só isso que o direito penal faz, né? E faz bem feito, né, Marco? Faz bem feito porque encarcera muito. Encarcera muito, né? E aí surgiu o livro, né? E realmente comprovando as minhas hipóteses do meu projeto de pesquisa, né? E, né, provando que realmente o encarceramento aqui na nossa região, né, é igual de todo o Brasil. Encarcera na grande maioria, em proporção também, né? Que eu fiz esse levantamento com esses dados estatísticos, na proporção encarcera mais negros do que brancos. Pois é, e aí é muito importante a gente colocar uma outra luz nessa discussão, que é o seguinte: quando vocês ouvem um advogado criminalista, uma professora de direito penal, falando da criminologia, mas também criticando o direito penal, é porque a forma como se é aplicado esse direito penal que é equivocado. E quando a gente diz que é equivocado na questão do encarceramento. Nós não somos o país da impunidade. Muito pelo contrário. Nós somos o país que mais pune, inclusive. Estamos entre os 3 primeiros países que mais pune. E qual é esse tipo de punição? O encarceramento. Então, assim, essa falácia de que o Brasil não pune seus criminosos, tem que olhar que tipo de criminoso é esse que está sendo punido. Né? Por óbvio, é uma indignação seletiva e muitas vezes justa, porque a gente olha, por exemplo, há 2 ou 3 semanas atrás, um jovem estudante, empresário, filho de vereador, foi preso porque dentro do apartamento tinha mais de 500 quilos, mais de 1 tonelada, sei lá, estou exagerando, por óbvio, mas a quantidade de droga sintética que tinha dentro do apartamento do cidadão de bem era algo absurdo. Era algo absurdo. E aí, se tu olha para o sistema carcerário, quem é preso com 2 cigarros de maconha, preso como traficante? Quem é esse sujeito? Normalmente é o sujeito com menos de 25 anos, né, de 18 a 25 anos, preto ou pardo, né? E pior, sem direito a um recurso propriamente dito, porque esse direito punitivo
já condena o cara já de saída. Já condena o cara de saída, porque ele é pobre. Entende? Ele é pobre. E aí é uma questão também social. Uma coisa que me chamou muito a atenção quando eu comecei a visitar o PRB nas inspeções do Conselho da Comunidade, proporcionalmente, por óbvio, a quantidade de negros é muito grande dentro do presídio. E, por óbvio, a quantidade de gente branca dentro do presídio também é grande, né? Porque, como eu disse, a gente prende muito. E eu me deparei com um biotipo, né, de apenado literalmente antagônico ao biotipo do apenado no Rio de Janeiro, em São Paulo, né? Então é o cara grandão, loiro, de olho azul, né? Junto com ele tá lá o pretinho, tá lá o negão que tá cumprindo o mesmo tipo de pena. Quando eu digo isso, não é porque eu quero passar a mão na cabeça do cara. A gente não quer passar a mão na cabeça do cidadão que cometeu um crime. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando que as penas aplicadas no Brasil são extremamente punitivas, mas também são seletivas. E assim, né, Marco, por exemplo, né, o Código Penal Brasileiro de 1940. Só o Código Penal Brasileiro, ele tem prescrição de punição de cárcere para mais de 300 crimes. Mas todo o ordenamento penal brasileiro pune mais de 1.200 crimes. Então as pessoas não têm noção, né? Assim, as pessoas imaginam assim, né? Quantos crimes nós temos no sistema penal brasileiro? Mais de 1.200 crimes. Então, a gente pune tudo. Dificilmente alguma conduta nossa hoje não é crime. Tudo quase é crime, sabe? É pouca coisa que fica fora. Tudo é criminalizado, né? Então é um país que criminaliza muito, né? E a ilusão também, né? Assim, que a minha orientadora, né? Tanto a Vera Andrade quanto a Vera Malaguti, no Rio de Janeiro, da UERJ, elas falam da questão, sabe, da ilusão do sistema penal, né? Porque é uma ilusão. As pessoas imaginam que precisamos punir, né? Então, a Vera Andrade fala isso, né? A questão da ilusão ilusão da segurança jurídica, né? Imaginando que prendendo nós estamos seguros, né? Só que os dados demonstram, né, Marco, que nós temos, né, de 1.000 presos em Blumenau, nós temos mais quase 1.000 mandados de prisão a cumprir, e assim vai, ou mandados de prisão expedidos, né? Então, ou de mandados de prisão de pessoas que estão foragidas, né? Então, isso, né, de várias pessoas, né? Então, essa seletividade de escolher o que quer punir, isso é muito forte no Brasil, porque olha só, né? Então, se nós temos 1.200 crimes, né, Marco, no Código Penal e legislações esparsas, né? Nós temos, né, Código Ambiental, Código de Trânsito, que prevê crimes de trânsito, né, os crimes ambientais, crime de tráfico, né? Por que nós temos somente 10 crimes dentro do presídio, Marco? Por que temos somente 10 crimes? Sempre os mesmos. Homicídio, estupro, o tráfico, né, que é o campeão, né, que mais encarcera, né, o roubo, né, o estupro, o furto reincidente, né, a Lei Maria da Penha está encarcerando, alguma coisa de desarmamento está encarcerando ainda, né, estelionato, pensão, pensão da esfera civil, né, mas também encarcera, né, não deixa de ser encarceramento. Também encarcera, sim. Então são 10 crimes que encarceram. E os outros crimes não encarceram? A gente não vê no presídio, por exemplo, né? Quem adentra lá, quem conhece o presídio, né, Marco? Você não pega lá crime de corrupção lá dentro, né? Crime de aborto. A gente fica pensando assim, tá, mas então Blumenau não acontece aborto, né? Blumenau não tem corrupção, não tem aborto, né? Ninguém paga o policial de trânsito para não lançar multa de trânsito, né? Porque as pessoas ficam pensando assim, né? Ah, corrupção é só o que o político faz, né? Mas quando eu, pessoa física, né, peço para o guarda aliviar a multa, porque eu estava dirigindo embriagada, ou pede para aliviar a multa daquele dia que eu fiz uma ultrapassagem, local proibido, isso também é corrupção, né? Então aí que vem também assim muito das pessoas também julgar o outro, mas não se olhar o que faz também, né? Muitas pessoas também são corruptas, né? Então é questão, né, de olhar também esse lado, né? Mas, assim, muito louco isso. É muito louco, sabe? É mais fácil apontar o dedo para o outro, né, Marco? Sempre o outro que é o culpado, né? O outro que é o culpado, meu vizinho que é o culpado, meu vizinho que é isso, meu vizinho fez aquilo, né? A grama do vizinho é mais verde, né? O meu vizinho... Eu vi uma cena muito louca um tempo atrás, que era o seguinte: estava dentro de um bar, longe era um bar meio afastado da região, e o seguinte, as pessoas estavam no bar,
bebendo, todas elas estavam bebendo, enchendo de burdoada, xingando e falando que era um absurdo que o cara bateu o carro e matou um outro cara. Aí ele termina a conversa, paga a conta, entra no carro e sai para ir para casa. Então, a incoerência dentro dessa discussão de que eu tenho uma sociedade muito punitiva é justamente isso que tu acabou de falar. Não olha para o próprio rabo. Né? Ele sempre aponta o dedo para o outro, tem que pagar mesmo, é bandido. Só que tem uma comunidade cristã, tem uma comunidade católica aqui na cidade, que um padre veio falar para mim, contar a história dele uma vez, que aconteceu na paróquia dele, de que por vários cultos da missa e tal, ele pedia ajuda para levar alimento para dentro do PRB, e ninguém ajudava. Até que o filho de uma pessoa muito influente daquela comunidade paroquiana foi preso. Aí aquela comunidade começou a se mobilizar, porque um daquela comunidade foi encarcerado. Né? Então, essa hipocrisia que tem, essa hipocrisia seletiva que tem por trás, e, por exemplo, em tempos de discutir direitos humanos, que tipo de refugiados hoje tem da Ucrânia vindo para o Brasil e saindo da Ucrânia, né? Pessoas brancas, europeias, de olhos claros, pele muito branca. Então, esse é o tipo... Sendo recebidos de braços abertos, né? Que bom, né? Que bom, né? Mas que bom se todos fossem, né? Se todos exatamente isso. Né? Todos os haitianos fossem recebidos de portas abertas, né? Todos aqui em Blumenau, por exemplo, né? Haitianos, venezuelanos, colombianos também, né? Por que né, não temos também dessa mesma forma, né? Esse recebimento dessas pessoas aqui também, né? Não só aqui, mas em qualquer lugar do mundo, né? Em qualquer lugar do mundo. Então, essa xenofobia seletiva é tudo muito seletivo, né? E como é que os negros chegaram no Brasil, né? Como é que os negros chegaram no Brasil? Na época de escravidão, né? Chegaram em navios negreiros, né, Marco? Né? Socados, né? E eu estava em Salvador, a gente foi conhecer lá o lugar onde atracavam os navios, né? Então, assim, é um lugar de dor mesmo. Por isso que assim, é importante você conhecer a história do Brasil, né? Então, assim, eu gosto muito da história, da filosofia, da antropologia, porque no momento que se estuda isso, você começa a se dar conta do que aconteceu, né? Aí você entende a ancestralidade da história, né? E da tua história mesmo e da tua, por exemplo, né, Marco? Vamos pegar a tua história, por exemplo, né? A tua história, até outro estava te perguntando, né? Que teu nome é Marco Antônio André, né? André, o que é, né, Marco? Né? Sim, é português. Português, né? Você não é muitos dos sobrenomes, a história do sobrenome é engraçado, né? A história do sobrenome dos negros tem a ver com os donos dos escravos da época. Então, os Silvas, os Souzas, os Andrés, né? É porque eles, em algum momento, foram propriedade de alguém que tinha esse sobrenome. Sim, porque o escravo era coisa, né? Ele era res, né? Então, né, Marco, o patrão era dono, né? O patrão era dono do teu corpo, né? O patrão era dono do corpo da mulher negra, né? O patrão, às vezes, engravidava a mulher negra, né? E aí o filho da mulher negra nascia, qual que era o sobrenome que ele tinha? O nome do patrão, o nome do dono da fazenda, né? Então, isso aconteceu, né? Isso aconteceu com várias pessoas, né? Então, vários negros aconteceu, né? Então, que não tem essa identidade, que não consegue nem descobrir, né, Marco, o nome africano que tem, né? Qual que é a família africana que você veio, por exemplo? Sim, sim. Eu consigo ter o meu nome, eu consegui manter meu nome, né? O Kellner, né? Mas e a tua família, né, Marco? Sim. Isso é discussão, isso é propriamente dita uma discussão de direitos humanos. De direitos humanos? Claro que sim. Porque é a tua família, né, Marco? É a tua ancestralidade que nós estamos discutindo, é a tua humanidade. Quem são teus ancestrais? Não são os Andrés. Exatamente. Né? Exatamente. Né? E aí desculpa, professor. Não, mas só lembrando, Marco, assim, ó, né, lá em 1930, né? 1830, né? Porque olha só, isso é uma coisa que as pessoas não se dão conta, né? Que falam assim, de cotas para negros e tal, as pessoas são contra, né? Mas vamos pegar essa história do Brasil, né? O Brasil teve 300 anos de escravidão, né? Gente, é tempo, gente. É muito tempo. É muito tempo de escravidão, né?
E, né, pegar esse caminhar da história, né? Em 1830, Marco, 44% da população era de escravos. Você imagina, quase metade da população era escravo no Brasil. Era escravo, né? E, claro, em vários lugares, né? Muito forte, em Salvador, Rio de Janeiro, né? Então, né? E tudo isso aconteceu, né? A criminalização do escravo também, né? Em Uhum. 1830, o Código Imperial, ele punia o crime de vadiagem. Quem que era o vadio daquela época? Né? Isso em 1830, né? O Código Penal de 1951, ele trouxe daí a vadiagem como contravenção penal, né? E, né, então, somente em 1878, quando aí veio, então, a lei, né, seria o marco legal, né, do fim da escravidão, né, que tentou-se, né, inserir o negro, pessoal, né, mas não se inseriu o negro, né, Marco? O negro foi liberado das senzalas, liberado das fazendas, né, mas ele foi jogado na sociedade sem ter direito de poder voltar à sua terra, de voltar à sua África, de voltar às suas terras, né. Então, a gente viu assim também que, né, então, né, imaginando, né, assim, os dados daquela época, né, são, assim, a gente fica assim, às vezes assustado, né, com a questão de dados, né. Só para ter uma ideia, Marcos, os dados que eu peguei são da Biblioteca do Rio de Janeiro, né. Em 1500, nós tínhamos mais ou menos 2 milhões e 400 mil índios no Brasil. 2 milhões. Já em 1850, 300 anos depois, 350 anos depois, de 2 milhões e 400 mil índios, nós passamos para 3 milhões de índios, 3 milhões e 300 mil. Olha como abaixou a população indígena, né? Então, assim, ó, claro, né, ordenações manuelinas, ordenações filipinas, né, que vieram com a época, né? Tudo isso foi um caldo para criminalizar condutas de indígenas e condutas de negros, né? E tanto assim que a Vera Malaguti colocou, né, isso na pesquisa dela, minha orientadora da UERJ, Rio de Janeiro, ela colocou que de 1810 a 1821, 80% dos escravos estavam nos cárceres. Então, eles saíram das senzalas, saíram das fazendas e foram encarcerados. E foram encarcerados por quais crimes, Marco? Né? Por quais crimes? Furto, vadiagem e capoeira. Essa. Então, sabe, para que E mais aí, ser e aí escravo? isso é extremamente importante da forma como tu coloca, porque é história, e é a história Olha, sendo estruturada, entende? O sistema carcerário vem sendo estruturado, sem querer te cortar, já cortando, mas a resenha a gente faz isso, a gente vai se sim. atropelando. Não quero deixar sem resposta o Volney, que ele te pergunta o seguinte: Hum, sabemos da situação da superlotação de presídios, é real. uhum. Pode ser a explicação de termos apenas 10 crimes que encarceram e 1.190 crimes que não se vê nos presídios? Eu estou sem óculos, então eu estou lendo meio loucão assim. Essa é a loucura, Vonei, e assim, essa é a discussão que a gente quer trazer. Como se encarcera mal o Brasil? Como Não, se encarcera mal no Brasil? imagine, Marco, assim, ó, se a gente encarcerasse os 1.200 crimes, não ia ter lugar. Não ia ter lugar. Né? Então, assim, essa é a preocupação. Se o sistema já está lotado agora, com 10 crimes encarcerados, e os outros 1.100 e tantos, como é que ia ficar o sistema carcerário? Não tem, não dá conta. E tem toda a cifra negra também, né, Marco? Tem toda a cifra negra, ó o termo, né? Cifra negra, né? Aham, Ó o termo racista, né? Cifra negra, né? sim, Melhor chamar de sim. cifra oculta, né? Mas os livros, os manuais chamam de cifra negra, né? A cifra oculta são os crimes que não são descobertos. Quantos estupros acontecem dentro de lares, de maridos com mulheres, que a mulher silencia? Quantos estupros de pai com filhas dentro de lares, que a mãe não fala, que a criança não consegue falar, né? Então, são todas Uhum. cifras ocultas que não acontecem. Quantos furtos aconteceram que nunca a polícia descobriu? Quantas casas foram subtraídas, né? Sem, né? Então, isso que eu vou Crime ler. de racismo? O racismo, né, Marco? Quantas pessoas, quantos negros foram, né, sofreram injúrias, por exemplo, né, mas não quiseram se incomodar, não foram ao judiciário, né? Então, assim, ó, se a gente criminalizar tudo que tem aí e tudo que acontece, o sistema não dá conta. O sistema não dá Uhum, conta, né? Então, ó, é por isso que a prisão ela tem que ser seletiva. Ela tem que ser seletiva porque ela já está com a bomba relógio, ela não, ela não dá conta, né? De tudo que ela uhum. tem. Agora, se encarcerar tudo.
Aí é uma bomba atômica mesmo, né? Então aí não tem como, né? A Cissa, Colofé, minha linda, beijo. A Cissa, ela coloca boa noite, né? E que saudade ela estava de ouvir a professora Lenice. Ah, Cissa, sim, a Cissa trabalhou comigo no presídio, a Cissa. Foi uma das bolsistas nossas no presídio. Sim, Sim, sim. É ótimo. qualificada a audiência é Cissa, qualificada. Mãe Val, que a mãe Val que está assistindo ali pelo YouTube. Beijo, mãe. Colofé, ela sempre está ligadinha, ligadinha, ligadinha. É o seguinte, e é muito louco isso, porque eu ia levantar um dado aqui, e aí é muito importante a gente ter isso escuro na nossa cabeça. Infelizmente, não sei se tu vai concordar comigo, e se discordar vai ser muito divertido. Houve um sequestro, bota aspas nisso, como pauta política da esquerda, né, a esquerda progressista, de discutir a questão do sistema prisional de forma até errônea, né, e tomando para si essa pauta e colocando como uma questão social. Por óbvio, e está tudo certo nessa discussão, até a página 2. Por quê? A direita, vamos colocar essa dicotomia, esse 2D, direita e esquerda, a direita não está nem aí para o sistema prisional, não quer discutir o sistema prisional. No entanto, a discussão com relação ao sistema prisional na esquerda foi tratada de tal forma que faz com que a gente tenha que carregar esse fardo de que qualquer um que trabalhe com direitos humanos é logo taxado, propriamente dito, e aí é o tom pejorativo que se dá, de petista, de comunista, de não sei o quê, de não sei o quê, não sei o quê. Mas vejam esse número que eu trago para vocês. Em 2002, de 2002 a 2006, eu estou falando do primeiro governo Lula, o sistema prisional cresceu 67%. 67%. Saindo de 240 mil, 239 mil mais ou menos de apenados, para mais de 400 mil, 401.236. Isso em 4 anos do governo Lula, ou seja, essa pauta do sistema prisional, ela vai para além das discussões ideológicas partidárias. Ela está para além dessa discussão. Assim como a discussão étnica, assim como a discussão do machismo, assim como a discussão da homofobia, ela está para além de partido político, porque esse Estado brasileiro que a gente vive, ele é racista, ele é machista, ele é homofóbico e prende mal as pessoas. O que tu acha disso? Concordo com tudo, Marco, com tudo que você falou. E assim, ó, Marco, assim, ó, né, falando de direita e esquerda, né, eu faço minha crítica aos governos de esquerda, porque os governos de esquerda criminalizaram muito. Muitos crimes foram gerados em governos de esquerda. Né? Você fala dos índices de encarceramento, 67%, né? Mas quantos crimes foram criados em governos de esquerda? Né? Vamos pegar o crime de feminicídio, né, Marco? Feminicídio, né? Foi criado em governo de esquerda, em época de Dilma, né? De presidenta Dilma, né? Foi criado o crime de feminicídio, né? Não estou dizendo, meus caros, assim, que eu sou favorável a não punir. Na verdade, deixa eu refazer minha colocação. É que eu sou contra a punição, Marco. Eu sou contra o encarceramento. Né? Eu sou tão contra porque, assim, olha só, né? Foi criado, né, a lei do feminicídio, que pune, né, quem mata a mulher, né? Acho correto quem mata a mulher? Claro que não. Né? Não concordo com pessoa que mate um cachorro, um gato, com qualquer pessoa que mate qualquer outra pessoa que respire, né? Mas olha só, foi criada a lei de feminicídio. E qual que foi o discurso na época? Nós precisamos criar uma lei de feminicídio para barrar a violência contra a mulher. Diminuiu a violência contra a mulher? Não. É o que a Vera Andrade fala nos livros dela. Né? Então, essa cultura de punição ela vai além do governo da esquerda e de direita. Porque o pacote anticrime que saiu aí também, ele também é punitivista. Né? Ele trancou as progressões de regime. Ele está trancando tudo as progressões de regime. O que vai acontecer? Vai superlotar mais aí no sistema carcerário. Então, assim, tanto o governo de esquerda e de direita, essa é uma onda em vários países da América, né? Estados Unidos é muito forte, né? Ela é uma onda de encarceramento. Agora, alguns países já estão dando giro nisso, sabe? Estão conseguindo trabalhar com não encarceramento.
né? Com crimes acontecendo, né? Crimes acontecendo, porque a violência faz parte da sociedade humana, onde temos pessoas humanas, tem condutas, né? Tem condutas e tem condutas que são criminosas. E até se coloca assim, né, Marco? O que é crime, né? O que é crime? Crime, né? Se for pegar vários autores, né? Tem um autor que eu gosto muito, né? Ele fala que crime não existe, né? O crime não existe, né? E se o crime não existe, por que o crime não existe? Porque, nossa, né? A professora tá doida hoje, né? Tá doidona, né? Falou que crime não existe, né? Mas, por exemplo, assim, né, Marco? Na Holanda, o aborto é crime? Não. Então, Uhum, o crime de aborto não existe na Holanda, uhum. né? Então, tem crimes que no Brasil não são crimes, ações que não são crimes, né? Mas o aborto no Brasil é crime, né? Mas pensa assim, mas professora, faz 20 anos que eu não vejo um crime de aborto sendo julgado pelo tribunal do júri. Então não acontece aborto em Blumenau, né? Não acontece, não deve acontecer, né? Acho que nenhuma mulher cometeu aborto em Blumenau nos últimos 20 anos, né, Marco? Então, essa que é a crítica que a criminologia faz, sabe? Então, é por isso que Uhum. a criminologia crítica, Marco, assim, ela é um marco teórico, assim, ela é uma base que você começa a entender, sabe, a questão do crime. Não só o crime em si, pelo direito penal, mas o crime pela sociedade. Porque a criminologia ela trabalha junto com a sociologia, trabalha junto com a psicologia. Aí você vai entender as doenças mentais, né, as psicopatias, as esquizofrenias, né, os distúrbios de personalidade, né? Então, os psicopatas, por exemplo, mas professor, mas psicopata, né? Tem que morrer na prisão, o psicopata é criminoso. Então, o psicopata é criminoso, sim, né? Ah, mas é um doente mental. Não, não é doente mental. Psicopata não é doente mental. Então, mas quem está falando isso? Né? A medicina está falando isso, né? Que a psicopatia não é uma doença mental. Então, tudo é conhecimento, né, Marco? Tudo é conhecimento, né? E é muito. E sim, Diga. não, já. Pode Não, falar. não, é que eu queria fazer o link para Sim. disso que tu está falando, trazendo para uma realidade ainda mais próximo da gente, ainda muito Uhum. mais próximo. Fumar maconha é crime? Ainda Percebe? é. É um ilícito penal. É o ilícito penal, não tem mais É a um punição, ilícito. não tem mais o encarceramento como pena, né? Mas tem outro. Exatamente. É. Porém, contudo, entretanto, quem é que é preso fumando maconha e é transformado em crime? Uhum. Essa é a discussão que a gente tem que ter É. escura na nossa cabeça, porque Sim. até na forma de punição existe essa seletividade. É. É muito diferente. Se você andar fumando maconha, dependendo de quem está fumando maconha na 15, Uhum. ser conduzido para a delegacia e automaticamente ser transformado num traficante. É muito Alguns são fácil isso abordados. acontecer. Alguns são abordados, outros não são abordados, né, Marcos? Né? A polícia não As entra. formas de abordagem, diga. É. E onde a polícia está, né, Marco? A polícia está na rua, entende? Para entrar na residência de alguém, precisa de um mandado para entrar. Né? Então, essa é a questão, né? Ela precisa de um mandado para entrar na casa. Né? Então, se eu posso fumar maconha na minha casa, mas na rua eu não posso. Na rua eu vou ser pego. Mas não quer dizer que eu não fumo na minha casa. Né? Sim. Mas a ação é a mesma. E continua sendo ilícito, Continua, né? né? Tem países que condenaram, né, Marco? Né? Pois Né, é, Marco? mas aí, de novo, né? A gente vive, falando de Brasil, nós vivemos numa sociedade tão moralista, e assim, não me causa espanto a eleição do Bolsonaro com esse discurso moralista de cueca. Não me causa espanto. Para mim não é espantoso, porque o Uhum. brasileiro em si ele é moralista da forma como ele vive. Ele sempre condena as coisas que ele tem a ignorância. Então ele acha mesmo que esse negócio de LGBTQIA+, não tem que ficar discutindo, tu vai nas periferias e discutir a questão de homofobia está muito longe da realidade daquela senhorinha de 50, 60, 70 anos, bem velhinha, que está lá na periferia com a ignorância dela, ela não está pronta para receber a quantidade de informações relacionadas à maconha, às questões LGBTQIA+. Porém, contudo, entretanto, ela sabe que existe racismo, mas diz que deixa eu quieto aqui no meu canto.
não quero Sim. tratar desse assunto. Então, entender essa sociedade que a gente vive também é importante para fazer um bom trabalho dentro das questões de direitos humanos. Sim, e direitos humanos, né, Marco? A última vez que eu e você, né, e Bárbara estávamos no presídio, né, lá em Vistoria, né, a gente sentou com o diretor do presídio, a gente ofereceu, né, tem um projeto, né, dentro do presídio, né, e o diretor também concordou, né. Então, assim, claro, você vai falar para algumas pessoas, vão dizer assim, nossa, né, né, tem pessoas que vão ficar, assim, incomodadas com isso, né. Mas qual que é a proposta, né, Marcos? Assim, o projeto é fazer uma horta dentro do presídio, né? E o que eles vão plantar, Marcos? Maconha, né? Dentro do presídio. Dentro do presídio nós podemos plantar. A gente não pode plantar na nossa casa, não pode plantar na rua, né? Na prefeitura, né? Mas dentro do presídio pode, né? Porque assim, quem vai cuidar dos pés de maconha? São os detentos, né? Ou as pessoas de confiança do diretor do presídio, né? E o que eles vão fazer com esses pés de maconha? Você vai extrair o óleo. Você vai extrair o óleo, né? E o óleo vai se tornar remédio. Para quem? Para esquizofrênicos, né? Para Parkinson, para Alzheimer, para ataque epilético, né? Tantas pessoas que precisam, né? E com isso a gente vai trazer o conhecimento dos professores da FURB, pessoal da engenharia ali, né? Da engenharia da FURB, né? Da ITCP da FURB, eles vão nos ajudar com a questão da extração do óleo, né? Então, o engenheiro químico, né? Para extrair, o farmacêutico, né? Já temos o farmacêutico, né? O Guedes, que é um professor, né, que eu tenho o maior respeito por ele, pelo conhecimento que ele tem. Então, essas pessoas vão trabalhar nisso, né? E nós vamos extrair o óleo, então, e entregar, né? A universidade entregar de forma gratuita, né? E, né, claro, um convênio, né? É universidade, presídio, né? Encarcerados, né? E isso vai ser assinado pelo juiz, né? Da terceira vara, vai ter que ser assinado pelo diretor do presídio, pelo secretário de Estado, né? Isso vai ser assinado, né? Então, assim, a gente vê assim que, ó, olha como o preso pode produzir saúde também. O encarcerado pode produzir saúde para pessoas que precisam desse óleo, que é tratamento, né? Então, a gente vê assim, quanto preconceito nós temos com a maconha, né? Mas a gente tem o que é o preconceito? É não conhecer. É não conhecer. Agora, quando você pensa, opa, é remédio, né? Tem pessoas que já estão usando, né, do canabidiol, né, para tratamento, né? É conhecimento, é tirar os preconceitos, né? A ignorância no sentido, né, não de ignorância no sentido pejorativo, né? Ignorância do não saber. Do não saber, né? Então é isso, né, Marco? Isso que é o que a gente tem que trazer, né? Ai, nós está chegando no final dessa resenha boa, assim, é muito legal isso, cara. Quando a resenha é boa, ela faz assim, ó, passa voando. Eu quero mandar um beijo pro Marcelo Canai, que está aqui assistindo a gente pelo YouTube. Galera, assim, ó, eu sei que está quase terminando o programa, mas quem não compartilhou, faz favor de compartilhar, curtir o vídeo também, curte, tanto no Facebook quanto no YouTube, dá essa força pra gente, que a gente precisa dar um jeito de quebrar esse algoritmo do Facebook. A Karina Lunelli, Lenice, você pode vir toda semana, é um poço de conhecimento. Nossa, que bom, obrigada, Karina. A gente estava falando no backstage aqui, por trás das câmeras, que a gente vai fazer um debate, inclusive, com algumas pessoas, e a professora Lenice, ela vai voltar para a gente poder fazer um debate bom, por exemplo, sobre pena de morte. Opa, isso aí eu vou colocar um facão em cima da mesa, vou apagar a luz e vou sair correndo, que aí eu não quero nem saber o que vai acontecer. Esse debate é bom. Viu, Marco? Outra coisa que eu só queria complementar, né? Assim, ó, quem gosta de estudar, quer estudar sistema prisional, tem que ler Michel Foucault. Não tem como fugir de Michel Foucault, né, Marco? Você vai ter que ler muito na ler de novo. Prepara com Michel Foucault, né? Mas assim, ó, Michel Foucault ele trata bem a questão da prisão, né? Ele fala que a prisão, Michel Foucault falou, né? Que ele fala do poder disciplinar, né? Como um conjunto de mecanismos de controle social, né? E aí que ele fala que a prisão então é a principal e mais rigorosa instância de controle social, né? E que ela deveria ser acionada somente quando as demais instituições da sociedade falharem. Então, a prisão deveria ser a última ratio, né? A última oportunidade, a última chance, né? Mas não é isso que acontece, né? No Brasil, falando de Brasil, né? Terra Brasília aqui, a prisão é a primeira escolha.
é a primeira escolha de todo mundo, sabe? É a primeira escolha da polícia, a primeira escolha do juiz, é a primeira escolha da lei, né? Que tá tudo. Você pega, abre o Código Penal, tudo é prisão, 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 né? E vira esse mantra, né, Marco? Esse mantra do aprisionamento, né? Esse mantra que tem que prender, tem que prender. E a gente vai para as reuniões de família, né? Escuta, né? Às vezes o cunhado falando, né? Meu, tem que matar, tem que prender, pena de morte, né? E né, eu falo para outra pessoa, nossa, meu Deus do céu, olha só, o Pia entrou na casa, furtou a bicicleta, né? Mas tem que cortar as mãos dele, decepar as mãos, né? Ah, aquele outro lá estuprou a mulher. Famoso Código de Hammurabi. Bem isso aí, né? A lei de Talião, né? E muito, muito pior, né? Porque a prisão, né, Marcos? Nós temos crimes lá dentro, né? Que aconteceram, a pena de prisão é muito mais severa. Porque a pena de prisão hoje no Brasil é um genocídio. Você entrar no sistema prisional, você não sabe se vai sair vivo lá de dentro. Você não sabe se vai sair vivo lá de dentro. Isso que o Zaffaroni fala. A pena de prisão no Brasil é um genocídio em andamento, né? Então, né? E aí que o Michel Foucault, acho que é um dos principais teóricos, né? E é filósofo, né? É francês, então, né? Michel Foucault, né? Ele é maravilhoso, né? Assim, né? Quem conhece Foucault, quem estuda Foucault, se apaixona por ele, né? Eu, na verdade, né, a questão da leitura, né, um livro que eu tô lendo, já li várias vezes, estou lendo de novo, né? É Sexo, Drogas e Rolling Stones, né? Porque tem que mudar um pouco a leitura, né, Marco? Michel Foucault, né? Aí eu vou ler o Rolling Stones também, né? Porque eu sou apaixonada por Mick Jagger, né? Sempre falo, né? Que meus alunos sabem disso, né? Porque se Mick Jagger quisesse casar comigo, eu casava com ele, né? Então, mas eu casava com o Zaffaroni também, eu casava com o Foucault, né? Então, assim, são homens inteligentes, né, Marco? Homens inteligentes que mudaram a história e que nos deram conhecimento, né? Então, só pegar né, Foucault, né? Ele fala que a prisão, na verdade, se tornou a principal instituição de controle social na modernidade. E é verdade. A prisão é um local de controle social. E qual que é o controle social? Quem não é produtivo na sociedade vai para dentro do cárcere, não serve. Né? O comprador falho, né? Que o Bauman fala, ele não serve para a sociedade capitalista que nós vivemos. Então, para onde que ele vai? Ele vai para o escanteio. Onde que é o escanteio? Atrás dos muros, dentro da prisão. Né? Essa é a sociedade que nós vivemos. Ele vai ser marginalizado, ele vai ser o marginal nessa sociedade. Fica à margem, né? O que é fica a margem? À margem, né? Na beirada, né? Eu tô imerso nessa cultura do rap e eu tenho ouvido muito eu tenho revivido e reouvido, se é que existe essa palavra, o disco do Racionais, alguns discos, e num deles tem um trecho que o Mano Brown, ele está conversando com um moleque de 10 anos, mais ou menos, e ele tá falando sobre o Dia das Crianças. E aí ele pergunta para os moleques, o que vocês ganharam no Dia das Crianças? Aí um deles responde, tomei um tapa na cara da minha mãe. Aí ele, mas por que você tomou um tapa na cara da sua mãe? Porque ela não me deu presente no Dia das Crianças. E aí o Mano Brown faz uma reflexão que vai ao encontro, vai ao encontro do que tu está colocando, da falha da sociedade, e a primeira coisa que se faz com essa pessoa é prender. E o que eu digo de excluir e prender. Por que eu estou dizendo isso? Esse guri que tomou o tapa na cara da mãe no Dia das Crianças, ele vai se tornar um cara em algum momento revoltado com essa sociedade, com esse Estado brasileiro que não dá emprego decente para a mãe dele, que dá um subemprego para ela ter que se virar e não conseguir criar ele direito. Isso eu estou falando dentro de uma realidade de periferia muito violenta de São Paulo. Ou seja, qual é o futuro desse moleque que tomou um tapa na cara no Dia das Crianças e não ser tratado, por exemplo, na escola, não ter uma condição de estudo para esse moleque e tal? Qual é o destino dele? É o cárcere. Se não for o cárcere, é a cova, é a morte. A nossa realidade aqui da nossa Santa Catarina, Blumenau, que consegue dar emprego para todas as pessoas, que dificilmente alguém está desempregado aqui, né? Quase todos conseguem emprego, né? É diferente de uma realidade de Rio de Janeiro, por exemplo. Quando eu fiz meu pós-doutoramento lá, sempre ia lá para as pesquisas, para as aulas, né, para os momentos lá do pós-doutoramento, e teve um dia que a gente, né, eu não tinha uma atividade naquela manhã, os meus colegas de doutoramento lá, de pós, eles falaram assim, professora, vamos junto para Jacarezinho? Eu disse, vamos para Jacarezinho.
né? Vamos conhecer Jacarezinho, né? A gente foi, né? Fomos Jacarezinho. E, Marco, eu estava em Jacarezinho com os colegas lá, e aí começou o tiroteio lá. A gente se jogou, nós entramos em qualquer casa que tinha lá, a gente se jogou no chão e ficou lá, 2 horas deitado, até parar o tiroteio, né? E era uma guerra, né? Era uma guerra. Então, a gente não tem essa realidade em Blumenau. Às vezes tem, né? Em algumas situações a gente tem guerras também de confronto de polícia também com, né? com pessoas, né? Mas a região do Rio de Janeiro é uma outra realidade. Eu me sentia dentro daquele filme, né? Do Tropa de Elite. Eu pensava assim, eu vou morrer hoje, eu não vou mais voltar para Blumenau, não vou mais ver minhas filhas, não vou mais ver meu marido, eu vou me jogar no barranco para baixo aqui, acabou, né? E depois, no final, assim, quando a gente conseguiu se levantar e sair de lá, né, eu pensei, né, eu tô viva, pensei, não, eu não morri, né? Aí os policiais arrastando as pessoas pelas pernas, mortas, né? Eles dizem, o que tá olhando aí? O que tá olhando aí? Ajuda a puxar aí, ajuda a puxar, né? Ajudar a puxar quem? As pessoas mortas pelas pernas. Pensei, meu Deus, cara, onde que eu tô, né? Mas essa é a minha realidade, né? É aí que eu estava, né? Então, é outra violência, sabe? É uma violência daí, né, muito mais forte que a nossa aqui, né? Mas faz parte do Brasil, né? Então, essa é o que nós vivemos. É uma violência, né? Lenice, para encerrar, qual a sua mensagem de futuro para a galera? Mensagem de futuro? Meu Deus, acho que o que eu vou dizer? É paciência, né? Marco, é paciência, né? É muita paciência para 2022, né? É fé também, né? Fé, né? Tanta coisa, né, Marcos? Pensando assim, né? Tem uma frase, Marco, que eu sempre penso, né? Que é do Benjamin, acho que é do Valier, que é um jurista britânico, que ele fala o seguinte, que a vida é muito curta para ser pequena. A vida é muito curta para ser pequena, né? Perfeito. Eu fico pensando assim, Marco, assim, esse ano eu vou fazer meio século de vida. E passou tão rápido, sabe? Passou tão rápido, né? Então, assim, ó, eu não sei, né? Tomara que eu tenha mais meio século para frente, né? Eu quero incomodar bastante ainda, né? Quero incomodar bastante meu marido, né? Se ele viver até lá, né? Mas eu quero ver meus netos, quero ver meus bisnetos, eu quero ver, né? Então, assim, tanta coisa que eu quero ver ainda, né? De bom, né? Eu quero me aposentar, né, Marco? Quero me aposentar. Né? Eu quero andar muito de moto ainda, eu quero correr muito ainda, né? Tem tanta coisa para fazer. Então, eu acho que a mensagem, Marco, assim, é paciência, sabe? Agradecimento, sabe? Agradecer pelo que nós conseguimos. Eu fico imaginando assim, né, Marco? Eu vim lá de Rio Negrinho, né? Black Little River. Cheio de bicho de pé, né? Cheio de bicho de pé. Cheguei em Blumenau, né? E o que eu encontrei? Eu encontrei afeto, encontrei uma universidade que me acolheu, né? Que eu estou até hoje, né? Quero me aposentar. E eu encontrei alunos maravilhosos, Marco, assim, né? Como você, que não foi meu aluno diretamente, mas vai ser ainda, né? E dizer assim e diz que é feito a vida, sabe, Marco? É afeto, sabe? É afeto, não tem, sabe? É o saber e o sabor também, né? Porque a vida é saber e sabor, né? Nossa reunião de ontem da Comissão de Direitos Humanos foi de saber e sabor, né? A gente trocou conhecimento e também, né? Saboreou também, né? O conhecimento de outros também, né? Mas acho que isso que é feito a vida, sabe? É isso. Coisa boa, coisa boa. Professora, muito, muito, muito obrigado pela aula. Eu não tenho certeza que a galera que assistiu e se deleitou com uma aula de graça, nem deu tempo de falar. Canai, vai ficar para uma próxima a discussão sobre redução da maioridade penal. Vou fazer uma aula de italiano, né? Italiano, né? Que eu estou pensando em fazer um pós-doutoramento na Itália, Marco, né? Ainda estou lá assim, amore, né? Italiano fala com a mão, né? Amore, né? Eu tô estudando, Marco. Vamos ver se eu vou. Coisa boa. Galera, até quinta-feira que vem com resenha de preto e pode ter certeza, a malandragem tem que ter muita paciência esse ano, viu? Até mais. Um abraço, Marco.